Na parábola anterior, nós vimos duas realidades dentro da cristandade: aqueles que de fato creem e pertencem a Cristo e os que apenas professam uma religião. E quando o noivo chegou à meia-noite, o joio foi separado do trigo, porque nós conhecemos as virgens insensatas e as virgens prudentes. Aqui na parábola dos talentos, acontece a mesma coisa. É dada uma responsabilidade a 3 servos, só que 2 deles realmente creem e um deles é incrédulo, é joio. E quando o Senhor vem para prestar contas com cada um, ele é separado daqueles que realmente creram e foram fiéis ao seu Senhor. É o que vai dizer aqui o versículo 14. Porque o reino dos céus é como um homem que, partindo para longe da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Isso representa a Cristo na sua primeira vinda. Cristo ressuscitou depois de morto e agora está nos céus. Ele não está aqui na terra, mas nós temos a responsabilidade de sermos luz e de refletirmos o amor de Cristo, a humildade de Cristo, a misericórdia de Cristo, enquanto Ele não está aqui. E Ele nos deu ministérios, dons e responsabilidades enquanto a sua ausência, para que nós multipliquemos, transbordemos e sejamos bênção na vida de outras pessoas também. Porque através dessas atitudes, nós mostramos que a nossa fé, ela é verdadeira, que é o caso dos 2 primeiros, que a gente vai ver a seguir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e logo ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que tinha recebido 5 talentos foi e negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma maneira, o que tinha recebido 2, granjeou também ele outros 2. Mas o que tinha recebido 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. A parábola em si não é sobre multiplicação, mas ela mostra uma realidade muito maior, de que aquele servo que não multiplicou, na verdade não tinha fé e não tinha amor e respeito algum pelo seu senhor, que é o que a gente vai ver a seguir. Porque depois que o Senhor os deixou encarregados com as suas responsabilidades, ele voltou para prestar contas com cada um daqueles servos, que é o que Jesus vai fazer. Ele vai prestar contas com nós de tudo aquilo que nós fizemos ou que deixamos de fazer, como foi o caso do terceiro servo. É isso que vai dizer o versículo 19. E depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse-lhe: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste. Eis aqui que ganhei outros 2 talentos sobre eles. Aqui Jesus, ele mostra que a fidelidade daqueles que multiplicaram os talentos, que foram fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos, eles terão uma recompensa. Mas agora vamos ver o caso do terceiro homem. O que acontece com ele? Mas chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado fui e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. E quando o senhor voltou e ele teve que prestar contas da negligência que ele teve, então ele inventou qualquer desculpa. Ele falou que o seu senhor era um homem mau, que colhia onde não semeava. Então o Senhor, ele responde que se ele de fato cresce no que ele acabava de afirmar, então ele teria dado o seu talento aos bancos para ganhar pelo menos os juros, o que mostra que era apenas uma desculpa que ele tinha. Isso evidenciava algo muito maior. O terceiro exemplo, ele não tinha multiplicado o seu talento porque o seu senhor era um homem cruel, mas sim pela falta de fé e pela falta de obediência que ele tinha, o que mostra que de fato
ele nunca pertenceu. Ele não tinha um coração voltado ao seu Senhor como os 2 primeiros, que foram fiéis ao seu Senhor e multiplicaram os seus talentos. Esse terceiro, ele nunca pertenceu. Ele é como as 5 virgens imprudentes. Ele era um servo como qualquer um, como os outros 2. Assim como as 5 virgens imprudentes eram virgens que nem as 5 virgens prudentes. Mas quando o noivo vem à meia-noite, ele divide essas 2 realidades. Ele separa o joio do trigo, mostrando que dentro da igreja, dentro da cristandade, o joio e o trigo, eles coexistem até a vinda do noivo, e que eles são muito parecidos. Assim como o joio é muito parecido com o trigo no começo da semeadura, e só na colheita é que você vê claramente quem é quem. A verdade é que muitos religiosos, muitas pessoas que vão à igreja, elas acham que muitos religiosos, muitas pessoas que vão à igreja, elas acham que são de Cristo e que irão com Ele, mas essa não é a realidade. O que realmente mostra se a nossa fé ela é verdadeira ou não são as nossas obras. A salvação não é por obras, é pela fé, mas as nossas obras evidenciam se a nossa fé ela é realmente verdadeira. Se você se pergunta se você é joio ou trigo, eu te pergunto, será que as suas obras evidenciam que você realmente crê em Jesus? Ou você tem vivido na comodidade, como o terceiro servo, que não esperava a volta do seu Senhor, foi apanhado de surpresa e viveu uma vida de comodidade? Vamos ver o que a passagem diz que acontece no final com ele. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver, lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.